É hora de conectar as principais notícias do dia. A partir de agora, Jornal da Tarde. Girassol FM. Angola, boa tarde. Começa agora o seu jornal e estas são as principais notícias. Com uma média de 290 autocarros em circulação, Luanda precisa de perto de 700 viaturas para atender a demanda de transportes. Crianças entre as mais afetadas por doenças respiratórias, especialistas alertam para cuidados a ter em conta. Desporto, Palancas Negras motivados para o primeiro duelo da Taça COSAFA. Da atualidade internacional, especialistas da ONU acusam forças em conflito no Sudão de usarem fome como arma de guerra. Jornal da Tarde, edição de quinta-feira, 27 de junho de 2024. Garante a técnica o Admiro Candeia. A edição é de Janete Meio-Dia. Eu sou Celestina Zola. Estamos a apresentar Jornal da Tarde, aqui na Girassol FM. 12 horas e 1 minuto. Sua segurança, sua saúde e serviços. Agora, notícias de sociedade. No desenvolvimento das notícias a esta hora, a província de Luanda precisa de perto de 700 autocarros para melhorar a mobilidade. A informação foi avançada pelo diretor dos Transportes e Mobilidade Urbana de Luanda. Mais dados com António Matamba. Sérgio Sachiquata falava durante o primeiro fórum metodológico realizado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres em parceria com a Empresa Nacional de Bilhética Integrada. No fórum que decorre sob o lema Sistema de Bilhética nos Transportes Públicos Coletivos Urbanos Regulares de Passageiros, Sérgio Sachiquata referiu que no momento a província tem uma média de 290 autocarros em circulação. Regularmente, aquilo que é o nosso controle efetivo, nós temos diariamente uma média de 290 autocarros a circular. A nossa previsão, segundo estudos, teríamos por média diária a circular perto de 400 autocarros. Olhando para aquilo que é a dinâmica operacional das nossas operadoras, estamos a falar daquilo que é autocarros a circular e aquilo que são em reservas, estaríamos a falar aproximadamente de 600 autocarros para Luanda, numa primeira fase. O responsável falou dos objetivos do evento. Com esse fórum pretendemos perceber mais sobre questões técnicas de integração da bilhética com os segmentos de transportes, perceber também como andam as operadoras na percepção e execução e operacionalização com esse sistema de bilhética e outros aspectos de caráter técnico e legal, porque é fundamental estarmos a realizar esse tipo de encontro para estarmos melhor alinhados às operadoras e nós, enquanto regulador, a distintos níveis, desde os níveis centrais, provinciais e até mesmo municipal. Sérgio Sachiquata, diretor dos Transportes e Mobilidade Urbana de Luanda. Cidade capital precisa de perto de 700 autocarros para atender a demanda populacional no que diz respeito à mobilidade. Vale recordar que, nesta quarta-feira, o Conselho de Ministros aprovou o Programa de Melhoria da Mobilidade Urbana de Luanda, documento que estabelece as ações a serem desenvolvidas no ano em curso e em 2025. A intenção é garantir a segurança, reduzir as perdas por vandalismo e contribuir para a mitigação dos graves problemas de mobilidade no país. A reportagem de António Matamba. A província de Luanda precisa de perto de 700 autocarros para a melhoria da mobilidade. Professores angolanos deverão contar nos próximos tempos com um guia prático de saúde mental. O instrumento foi lançado nesta quarta-feira em Luanda e prevê facilitar a comunicação entre professores e alunos. Os dados com Georgina João. O Guia de Saúde Mental é um instrumento que vai servir para orientar e facilitar a comunicação professores-alunos no que diz respeito aos conflitos nas escolas. O documento é resultado de um estudo que começou em 2015 com um projeto de consultas escolares denominado Roda de Conversa. Da amostra participaram mais de 2.000 crianças entre os 10 e 19 anos. O resultado é alarmante, segundo a Coordenadora Nacional de Saúde Mental,
Massoche Vigário. A amostra da população estudada foi de 2.023 crianças na faixa etária dos 10 aos 19 anos e nós temos um problema visível de comportamento, atitudes e práticas acima de 50% dessa amostra e salta-nos, por exemplo, a atenção para casos de abuso sexual, que está acima dos 25% dessa amostra. Salta-nos também a atenção os casos de bullying, de ansiedade e sem desprimor as tentativas de suicídio, mas também há um outro dado variável que nós levantamos que está associado ao comportamento de intenção de matar alguém. A saúde mental constitui um grande problema de saúde pública no mundo e envolve crianças e adolescentes entre 10 aos 19 anos de idade. Nzunzi Katonde, da Organização Mundial da Saúde, frisou que o problema influencia no processo de aprendizagem dos estudantes. As perturbações mentais têm uma percentagem de 3% de todas as doenças crianças e adolescentes apresentam a nível da saúde. E isso tem um impacto na capacidade ou no rendimento cognitivo das crianças ou dos alunos a nível das escolas. Apesar das escolas terem um gabinete pedagógico, os mesmos não dispõem de psicólogos, sendo uma preocupação. Segundo o secretário de Estado da Educação, Pacheco Francisco, o guia vai permitir capacitar os docentes para responder à carência desses profissionais. Nós temos gabinetes psicopedagógicos, mas nós não temos psicólogos suficientes para gerir este problema a nível das escolas. Nós temos escolas com, às vezes, 600 alunos de manhã, 600 à tarde, né, e 600 à noite, e só temos um ou outro psicólogo naquela. Essa pessoa sozinha não consegue resolver o problema. Há esta necessidade, mas é claro que nós, nesse momento, temos feito, ao fazer o recrutamento de novos professores, temos essa tendência também de recrutar psicólogos para resolver mesmo esses problemas ou preencher tantos gabinetes psicopedagógicos que foram criados a nível das nossas escolas. Pacheco Francisco, secretário de Estado para a Educação. O guia de saúde mental para professores começa a ser distribuído nos próximos tempos em todo o país. Professores angolanos deverão contar nos próximos tempos com um guia prático de saúde mental que prevê facilitar a comunicação entre professores e alunos. As doenças respiratórias são muito frequentes nesta época de frio. No Centro de Saúde do bairro Operário foram diagnosticados mais de 300 casos de doenças deste fórum, de acordo com a supervisora Carla Faria, da instituição de saúde. Nessa altura temos tido muitos casos de doenças respiratórias agudas, que são elas conhecidas como as constipações, a amigdalite, a asma, a bronquite e a otite aguda. Na primeira quinzena do mês de junho, nós tivemos dos 0 a 4 anos 148, dos 5 a 14 anos 96 e dos 15 maior de 15 anos 132, que perfaz a 376 casos na primeira quinzena de junho. De acordo com a médica pediatra Eugênia Mateus, as crianças são as mais afetadas pelas doenças do fórum respiratório. Principalmente as crianças grávidas e os idosos. Então, nessa altura, vão aumentar os casos de gripes, constipações, algumas doenças respiratórias mais graves, como pneumonias, bronquites, e aqueles que já têm doenças, comorbidades como a asma, também vão tendo mais crises. Eugênia Mateus deixa conselhos sobre os cuidados a ter com as crianças na época de cacimbo. Agasalhar mais as crianças, porque se as temperaturas baixaram, é claro que devemos ter mais roupa no corpo. Para além do agasalho, outras medidas, manter as crianças em ambientes bem arejados, manter as crianças bem hidratadas, manter as mucosas respiratórias também bem hidratadas, a lavagem das mãos. Eugênia Mateus, pediatra, e os conselhos sobre os cuidados a ter em conta com as crianças nesta época de cacimbo, uma época em que são frequentes as doenças do fórum respiratório. 12h10. Neste período de férias para as crianças, os espaços de lazer são fundamentais para o aproveitamento desta fase. Em Luanda, esses espaços são poucos e os que existem exigem grandes esforços financeiros para a sua manutenção. Brígida Icala.
Os espaços de lazer infantil em Luanda ainda não satisfazem a demanda. E, entre os palcos que existem, alguns estão em mau estado de conservação. O gestor do parque do município de Quilamba-Queiax, Quiambo Eduardo, garantiu que mais de 100 crianças visitam o espaço. Nós giramos em todo o município. O meu chefe que veio até com o administrador cedeu esse espaço para a gente montar o carrossel. 1.000 a 1.500. De 0 até adiante. Foi muito bem recebido. Graças a Deus. O morador Paulo André agradece a iniciativa e disse que o desejo antigo foi atendido. É uma alegria, trouxe muita felicidade para nossas crianças daqui do bairro. E é um parque que a gente já pedia. Graças a Deus conseguiram trazer uma animação para as crianças. É muito bom. Do Avocumbe seguimos para o bairro Miramar, onde a primeira fotografia fascina qualquer um que por aí passa. O Parque Infantil Luanda Mágica recebe diariamente mais de 90 crianças entre 1 aos 15 anos. Segundo a gestora do parque, Aurora Lopes, a preocupação cinge-se com a manutenção do parque. A manutenção de um parque destes dá cabo. Os brinquedos são limpos 3 vezes por dia, porque estão expostos ao sol, à poeira. Os jardins, como vocês podem ver, a manutenção dos jardins consiste na desinfestação e usarmos produtos que não façam mal às crianças. Os brinquedos têm que ser de acordo com não magoar a criança. O parque tem segurança necessária e limpeza e manutenção própria para receber qualquer tipo de criança. Para a gestora, o parque serve como terapia para muitas crianças. Serve de terapia por quê? Porque uma criança que chega aqui de manhã, passa o dia com os professores aqui dentro do parque e toma um pequeno almoço cá dentro, vai brincar e depois senta-se, almoça e bebe água. Essa criança no fim do dia está completamente relaxada e chega a casa só quer um banho e dormir. Face à carência de parques infantis, a gestora Aurora Lopes apela à construção de mais espaços de lazer infantis. Incentivar mais parques desses em Luanda é muito importante, porque principalmente ao fim de semana eu tenho mesmo que quase rejeitar a entrada de alguns munícipes no parque, porque ele se tornou um pouco pequeno para o número de crianças que vêm. Aurora Lopes, gestora do parque infantil, que defende o aumento de espaços de lazer para crianças em Luanda. As condições dos parques de lazer para crianças, especialmente neste período de férias. 12h13. A província de Cabinda, vamos até a província de Cabinda, onde a Comissão Presidencial, ou seja, Provincial de Proteção Civil, aprovou o plano de preparação, contingência, resposta e recuperação de calamidades e desastres para 2023-2027. O documento aprovado durante a reunião de análise e aprovação do relatório das atividades desenvolvidas e do plano a ser executado por aquele órgão. A reunião, presidida pela pela governadora provincial de Cabinda, Mara Quiosa, na qualidade de coordenadora da comissão, aprovou o balanço da época chuvosa entre 15 de agosto de 2023 a 15 de maio de 2024 e das atividades desenvolvidas durante o primeiro trimestre de 2024. Em relação ao primeiro trimestre deste ano, o Serviço de Proteção Civil registrou um total de 851 residências afetadas pelas chuvas, com igual número de famílias que correspondem a 4.255 pessoas abrangidas. Destas residências, 758 ficaram inundadas, 12 destruídas na totalidade, 40 danificadas parcialmente e 41 abandonadas. Para os próximos 4 anos, os membros da Comissão Provincial aprovaram um plano de preparação, contingência, resposta e recuperação de calamidades e desastres 2023-2027, assim como o plano de atividades para a próxima época chuvosa. Agora, política de Angola e do mundo.
12h14. O Presidente da República, João Lourenço, chegou esta quarta-feira à cidade de Abidjan, capital da Côte d'Ivoire, para uma visita a convite do Presidente Alassane Ouattara no quadro do reforço da cooperação entre os dois países. Do programa de visita constam conversações entre os dois chefes de Estado e em companhia das respectivas delegações e também a assinatura de numerosos instrumentos jurídicos de cooperação, previsivelmente 17, segundo uma nota da Presidência da República. Noutro documento do programa, o Presidente João Lourenço deverá receber a chave da cidade da capital ivoiriense, Abidjan, urbe que se tornará cidadão honorário. Estão previstas visitas de João Lourenço às zonas de expansão industrial em Abidjan, a mesma cidade que vai acolher também um fórum econômico animado por empresários dos dois países para marcar a visita do estadista angolano. Chegou a hora dos destaques do desporto. A Seleção Nacional continua a preparar os últimos cartuchos, tendo em conta o seu primeiro jogo na Taça COSAFA com a seleção da Namíbia. E entre os convocados de Pedro Gonçalves, 8 jogadores que atuam no exterior do país chamam a atenção da redação desportiva da Rede Girassol. Outros destaques do desporto: Taça COSAFA arranca com vários empates. No Euro, Geórgia vence Portugal e consegue vaga nos oitavos de final. Geórgia vence Portugal e consegue vaga nos oitavos de final. Botafogo de Bastos Kisanga vence de virada. Mais desporto é para acompanhar daqui a pouco no Desportivo Grande Jogada. And now, the news. O mundo em notícias. O mundo em notícias. Atualidade internacional e destaque: especialistas em direitos humanos que trabalham para as Nações Unidas acusaram nesta quarta-feira as partes em conflito do Sudão de usarem a fome como arma de guerra. A acusação é feita numa altura em que o país, mergulhado em guerra há 14 meses, enfrenta sucessivos alertas sobre fome iminente. O conflito iniciado no Sudão a 15 de abril de 2023 entre as forças de apoio rápido e o exército sudanês já causou a morte de mais de 14 mil pessoas e ferimentos a outras 33 mil, segundo as Nações Unidas. O governo alemão apresentou nesta quarta-feira um projeto de lei para reforçar a sua política contra o ódio na internet, planeando expulsar da Alemanha os imigrantes que celebrem online atos terroristas. O texto do diploma foi proposto pela ministra do Interior, a social-democrata Nancy Faeser, na reunião do Conselho de Ministros do chanceler alemão Olaf Scholz, numa reação ao ataque que fez um morto e vários feridos em Mannheim, no oeste do país, informou a Lusa. Horas antes, Faeser tinha afirmado em declarações que quem não tem passaporte alemão e glorifica atos terroristas deve sempre que possível ser expulso e deportado. Estas palavras da ministra do Interior, segundo dadas pelo vice-chanceler e ministro da Economia, ecologista Robert Habeck, declarou após a reunião do Conselho de Ministros que quem troçar da ordem liberal da base, celebrando assassínios terríveis, perde o direito a ficar na Alemanha. Horas e 19 minutos e assim marcamos ponto final deste jornal, mas antes vamos lhe recordar o que foi destaque. Com média de 290 autocarros em circulação, Luanda precisa de perto de 700 viaturas para atender a demanda de transportes. Crianças entre as mais afetadas por doenças respiratórias. Especialistas alertam para os cuidados a ter em conta. No desporto, palancas negras motivados para o primeiro duelo da Taça COSAFA.
Da atualidade internacional foi notícia. Especialistas da ONU acusam forças em conjunto no Sudão de usarem a fome como arma de guerra. Este jornal de quinta-feira, 27 de junho de 2024, teve a garantia técnica do Admiro Candeia. A edição esteve a cargo de Janete Meio-Dia, apresentou as notícias a Celestina Zola. Boa tarde. Não perca, a seguir tem grande jogada. A Girassol FM apresentou Jornal da Tarde.